Então, nós estamos nos preparando para descer no vale de Josafá, o vale da decisão. E quando a gente fala em vale da decisão, a gente entende que o grande problema das pessoas, o grande problema dos cristãos, da maioria dos cristãos, incluindo dos cristãos da Igreja Universal do Reino de Deus, é a indefinição. É a indefinição. Indefinição da fé. Porque a fé não se resume em tomar posse de benefícios que Deus tem prometido na sua palavra. A fé não se resume em você chegar na igreja às quartas, os domingos, fazer oração, trazer suas ofertas, seus dízimos. A fé vai muito além, mas muito além dessas pequeninas coisas que são importantes, obviamente, que cooperam para o desenvolvimento da fé. Mas o que me preocupa é que as pessoas, normalmente, elas fazem seus votos de fé, elas fazem as suas orações, fazem o que elas acham que devem fazer e pensam que Deus fica na obrigação de corresponder. Quando na realidade, a maioria das pessoas, eu digo a maioria, e eu falo isso com muito pesar, com muita tristeza, porque às vezes a gente fica angustiado, que é uma angústia que nós sentimos, tal e qual Paulo fala com respeito ao novo nascimento, ao batismo com o Espírito Santo, que tinha que acontecer imediatamente. O apóstolo Paulo recebeu alguns discípulos que tinham vindo, parece que de Jerusalém, e perguntou para eles: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Espírito Santo? Quem é Espírito Santo? Não sabiam do Espírito Santo. Então Paulo falou: não, tem Espírito Santo sim. Na hora, naquele momento, ele impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo na hora. Foram batizados do Espírito Santo na hora. Jesus disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, quem tem sede precisa beber água na hora, naquele momento que tem sede. Jesus oferece a água imediata. Mas não acontece isso. Não acontece. A pessoa faz corrente, leva tempo, faz orações, recebe orações, é aconselhada, a gente procura tirar dúvidas, os pastores atendem, tira uma dúvida hoje, amanhã traz outra dúvida, e depois outra dúvida, e ficam assim. E a coisa demora. É como Paulo falou mesmo, é um parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos dias, digamos assim. Vocês não têm ideia do que está para acontecer neste mundo. Vocês não têm ideia. Então não há tempo para se brincar com a fé. Não há tempo para se levar a fé de qualquer maneira, ou como uma opção de vida. Não, a fé tem que ser priorizada. Você tem que priorizar a sua fé. Você não pode deixá-la contaminar-se com as coisas desse mundo. Você não pode deixar-se contaminar. Daniel foi levado preso lá para a Babilônia, e ele disse: eu não vou participar das iguarias do rei, do imperador.
Eu não quero me contaminar. Quer dizer, o que ele tinha, ele era prisioneiro, era escravo, mas ele tinha dentro de si uma fé, algo precioso, que ele não podia abrir mão. Mas nós temos visto hoje que as pessoas misturam, se deixam levar por um desejo de conquista, por uma ansiedade pessoal, elas deixam se levar pela mentira, mas com fé em Jesus, com fé na verdade, mas agindo com mentiras, com mentirinhas, com enganos. E pensam que por conta de mentirinha, coisinha insignificante, Deus não considera. Isso é muito pouca coisa. Ela está preocupado com adultério, está preocupado com o roubo, está preocupado com a prostituição. Ela está preocupada em não matar. Mas, uma mentirinha aqui, isso não vai fazer diferença. Só que ela se esquece, e você não pode se esquecer, nós não podemos nos esquecer, que de um lado nós temos o Senhor da justiça, que é a própria justiça, que é Deus, o Deus da justiça. Por outro lado, nós temos o Senhor da mentira, da injustiça, de tudo que é errado. E nós, no meio, qualquer atitude que tomemos, se for injusta, nós temos alguém que cobra. Aí, ó, que aponta. Olha aí. Ele mentiu. Ele fez isso. Ela fez aquilo. E Deus, que tem sido aparentemente Senhor dessa pessoa, como é que ele responde ao diabo quando ele acusa aquela pessoa? Como é que Deus vai defender? Ponha-se no lugar de Deus. Como é que você faria? Então essa é a situação. As pessoas brincam, jogam com a fé e não estão dando a importância que ela tem, porque é essa fé que vai levá-la ou levá-lo à eternidade com Deus. E se essa fé que você tem for misturada com mentiras, com enganos, ela não combina. A fé não combina com o que é injusto. A fé não combina com o que é podre, com o que é sujo, com o que é errado. Não existe química entre a verdadeira fé que Deus colocou no seu coração, porque esse é um tesouro que você recebeu. É um tesouro que nós temos. Esse tesouro não combina com a mentira. A mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. E quem se sujeita a uma mentira pequena, se sujeita também, ou está sujeito também a uma mentira o quê? Grande. E quem mente é capaz de roubar, de adulterar, é capaz de matar, é capaz de fazer qualquer outra coisa. Então esse conceito de falar a verdade, de viver a verdade, faz parte do caráter, muito mais daqueles que são cristãos, ou que dizem ser cristãos. Se você é essa pessoa que falha nessas coisinhas, com que direito você tem
de chegar diante de Deus, ó Senhor, eu vim aqui no vale da decisão, eu vim aqui, ó, não aceito essa injustiça. Com que direito você pode cobrar de Deus alguma coisa? Então, o que nós procuramos passar para vocês, o que nós tentamos passar para vocês, é uma postura, um comportamento tal, em que você se torna merecedor, isso mesmo, merecedor das promessas de Deus, por conta da sua vida correta diante de Deus. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Você vai dizer, isso aí não é exigir demais perfeição? Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, claro que nós não somos perfeitos. Você não é perfeito, eu tampouco sou imperfeito, ou sou perfeito, tampouco sou perfeito. Eu não sou perfeito. E eu não exijo perfeição dos pastores. Quantos pastores cometem falhas, falam o que não tinham que falar, fazem o que não tinham que fazer, mas eu entendo que o pastor está crescendo, desenvolvendo, e nesse desenvolvimento do seu ministério, ele vai cometer erros, como eu também os cometi e os cometo. Então, esses erros são passíveis, fazem parte do nosso aprendizado. Agora, no que diz respeito ao caráter, não, aí não há perdão. Se o pastor fala uma mentira, então para mim, ele não é de Deus. Porque ele prega a verdade, ele crê na verdade, ele não tem o direito de falar a mentira. Correto? Sim ou não? Então nós não podemos nos dar ao luxo de contar uma mentira, de levar as pessoas à mentira. Não, nós temos que viver aquilo que nós cremos. Se eu creio na verdade, então eu tenho que viver na verdade. E se por acaso eu vou ser prejudicado por conta de falar a verdade, é melhor ser prejudicado por conta da verdade do que guardar a mentira ou praticar a mentira, porque aí eu estarei colocando o meu Senhor numa situação difícil. Como que ele pode defender um mentiroso? Como é que Jesus vai defender uma pessoa mentirosa? Uma coisinha pequena, é um detalhezinho, mas que mostra o seu caráter, aponta quem você é. E eu estou dizendo isso porque para você saber o porquê que muitas das vezes você fica, ó Deus, em nome de Jesus, bate o pé no chão, faz, pula, salta, não aceito. Mas peraí, você vive na mentira. Com que direito você pode exigir a justiça se você anda na injustiça? Percebe? Sim ou não? Ninguém é perfeito, mas o seu caráter, o nosso caráter, se nós somos verdadeiramente, se estamos em Jesus, nós temos que falar e viver na verdade. Então, se você é aquela pessoa que vive na mentira e está tentando descer o vale da decisão, você primeiro tem que decidir a sua vida. Porque é melhor você não participar, não descer no vale da decisão, porque senão você vai descer e vai subir da mesma forma como desceu. Não vai acontecer nada. Tudo bem, se você é aquela pessoa, bispo, não estou entendendo nada disso, eu não sei o que o senhor está falando, você é uma pessoa nova
nem começou na fé. Nem começou na fé. Você tem vivido no erro e nem sabe que está vivendo no erro. São outros 500. Mas eu estou me referindo àquelas pessoas que conhecem a verdade, que dizem andar na verdade, mas andam com mentiras. E não estou excluindo obreiras, obreiros, seja lá quem for. E eu vejo nessa história de Josafá, depois você pode ler no capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá, na hora que veio o sufoco, na hora que veio o desespero, na hora que veio a tribulação, Josafá estava com a sua vida limpa. Então ele se voltou para Deus: ó Senhor, julgue a minha situação, julgue a minha causa, julgue a minha situação. Eu não tenho forças para vencer essa multidão. Eu não tenho condições de vencê-la. O que eu faço? A nossa vida está em risco. Aí, depois dele ter orado, o Espírito Santo veio através de um servo dele e disse assim: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quer dizer, se nós andamos na presença de Deus, que depende da fé, que é a fé inteligente, não é prática de religião. Fé, repito, não tem nada a ver com religião. A fé tem a ver com a vida, relacionamento que você tem com Deus, não com religião. A fé de Deus tem a ver com Deus, o seu relacionamento, seu casamento, sua união, seu pacto com Deus, sua aliança com Deus. Se você está andando na fé, vivendo em comunhão com Deus, correto, você está limpo, sua consciência não lhe acusa de nada, e vêm os seus inimigos ferozes, maiores, mais fortes do que você, para lhe destruir, então você invoca a Deus, e Deus, na obrigação que Ele tem para com você, Ele vai lhe ajudar, conforme Ele disse aqui: essa peleja não é sua, mas é minha. Quer dizer, Deus toma o seu problema para Ele, para defendê-lo. Mas se por acaso Josafá fosse um homem injusto, como foi os pais dele, não teria a atenção de Deus, não teria a resposta de Deus. Então o vale de Josafá, que nós iremos descer neste dia 16 de março, esse vale é para aquelas pessoas que estão vivendo: ó Deus, a minha vida está no altar, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece, minha vida é um retrato, o Senhor conhece, pode ver toda a minha vida, por dentro e por fora, não tenho nada que me envergonhe, a minha consciência está limpa. Então você que desce, você pode ter certeza que a vitória é sua, você vai receber essa vitória, porque você vai entregar a sua peleja, a sua necessidade, o seu problema, para aquele que pode te ajudar, que pode te salvar, que vai com certeza lhe ajudar. Agora, se você vive no erro,
e não se decidiu, não se definiu, você tem vivido uma fé meio lá e meio cá, você está perdendo seu tempo, minha amiga, meu amigo. Está perdendo seu tempo. A sua fé é a sua vida. A sua fé representa a sua vida. A sua fé é que vai trazer o resultado da sua vida. A sua vida é o resultado da fé que você tem. A sua vida é o resultado da sua fé. Se você está bem, a sua fé está em alta, você está bem interiormente. Você enfrenta o inferno. Mas se a sua fé está em baixo, é porque as suas dúvidas estão em alta. E suas dúvidas estão em alta por causa do pecado que você tem vivido, você tem cometido. Eu queria que você pensasse bem a respeito da sua situação diante de Deus. Imagine que Jesus voltasse agora. Imagine que Ele viesse neste momento. Você tem certeza da sua salvação? Imagine que você morresse hoje. Você tem certeza para onde vai? Para onde vai a sua alma? Eu estava conversando com uma médica e uma enfermeira. E eu estava falando a respeito de como muitas pessoas, como as pessoas morrem, né? Como as pessoas partem daqui da eternidade. Eu nunca vi uma pessoa morrer assim, nunca vi. Mas eu tenho conhecimento bíblico e eu tenho ouvido relatos com respeito à morte. O que eu sei a respeito da morte, e a doutora me ouviu e também a enfermeira. O que eu sei é o seguinte: quando a pessoa não é salva, a morte dela é cruel. A morte dela é um inferno. Os últimos momentos dela são um inferno na vida dela. Porque ela vê a sua alma sendo arrancada do corpo e tomada pelo diabo, pelos espíritos imundos, porque assim como aqueles que são de Deus, ao morrerem, eles são visitados pelo Espírito, pelos anjos. 2 anjos vêm buscar a alma deles. Também quando o incrédulo morre, 2 ou mais demônios vêm buscar a alma deles. Então com a aproximação da morte, quando a pessoa é de Deus, ela parte com um sorriso nos lábios, porque ela vê os anjos. Ela vê os anjos que vêm buscá-la. Então a morte dela, a saída dela do corpo é sublime, é algo, digamos assim, divino. Então elas partem com satisfação, porque deixam o peso do corpo aqui na terra. Mas, ao contrário delas, quando a pessoa é incrédula, ela se vê no maior desespero da sua vida. Porque elas vão no desespero, elas vão sem chance de voltar atrás. Então, há relatos na internet de pessoas que, não sei por que cargas d'água, pessoas que estavam morrendo e apareceu um túnel escuro, elas entraram naquele túnel e elas, naquele momento, naquele desespero, elas gritaram: Jesus, tem compaixão de mim. E na hora, elas voltaram a si
e não morreram. E se converteram a Jesus de todo o coração. Mas isso não é uma coisa normal. Há pessoas que morrem e sabem para onde vão, sabem o desespero. Então, eu falei, doutora, a senhora e a senhora também, a enfermeira, as senhoras devem ter visto o semblante das pessoas que morrem. Eu não sei se você já reparou, mas repare. Repare o semblante das pessoas recém-mortas. Aquelas pessoas que estavam doentes, estavam definhando e vão embora. Eu não digo aquelas pessoas que de repente levaram um tiro na cabeça, não tem condição de ter semblante nenhum. Mas eu estou falando daquelas pessoas que estão morrendo, está morrendo aos pouquinhos. Você vai verificar no velório o semblante. Claro que eles preparam às vezes o defunto, põe lá uma tinta e tal, e bota o defunto até sorrindo. Mas sem a maquiagem, você vê a expressão da pessoa. Repare, não combina a fé com mentira. Não combina, não há jeito de viver na corda bamba. Ou você é ou você não é. Ah, bicho, mas poxa, como é que eu posso viver assim? Eu sou solteiro, poxa, eu quero viver mais um pouquinho. Eu quero aproveitar um pouquinho a vida. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Se você quer aproveitar a vida, nunca você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode dar a sua vida para Jesus N vezes, que nunca vai acontecer nada. Como é que pode? A pessoa, eu sigo Jesus, eu quero seguir Jesus, mas eu quero também aproveitar a vida. Se você quer aproveitar a vida, é porque você está vivo. E quem segue Jesus já morreu para esse mundo. Para você seguir Jesus, você tem que estar morto para esse mundo. Por isso que tem que sacrificar a vida. Ninguém é capaz de seguir Jesus com a vida antiga. Impossível. Impossível. Para você seguir Jesus, para você ser cristão, garantir a sua salvação, você tem que morrer para esse mundo. Morrer e ser sepultado através do batismo nas águas. E começar uma vida nova. Morrer. Você tem que morrer. Para você receber uma vida nova, você tem que... A sua vida atual tem que morrer. Para você ser salvo, você tem que abrir mão da sua vida. Você tem que abrir mão desse mundo. Essa é a realidade. 왔습니다. 그는 동의하고 대답을 말문이 막힌 채 여전히 방법을 생각하고 있었습니다. 하와 남을 어떻게 구분해야 할지 모르겠습니다. 거기. 하나님은 사람들을 실망시키지 않으실 것입니다. 그날은 친구들이랑 먹으러 갔어요. 직장에서 나는 친숙하고 친숙한 사람을 보았습니다. 자세히 보니 호텔에 들어서면서 실제로는 누군가의 허리를 잡고 있는 후이였다. 퀵트리는 증거 확보를 위해 사진을 찍어 하씨에게 보냈다. 또다시 긴급회의를 가졌습니다. 나는 그가 후이와 당장 헤어질 것이라고 생각했다. 하지만 나는 그 사람이 너 여자친구가 술에 취했다고 해서 거기서 쉬었다가 데리러 왔는데 아무 짓도 안 했어 라고 말할 거라고는 예상하지 못했다. 아, 무기력해서 미칠 것 같아서 욕을 했어요. 그런데 하씨가 잠에서 깨어나지 않았을 뿐만 아니라 우리에게 모두를 얼어붙게 만드는 말을 했다고 누가 생각이나 했겠는가? 그는 말했다. 당신은 왜 그렇게 이기적입니까? 난 그냥 나만의 행복을 원할 뿐이고 내 진심을 갖고 살고 싶은데 왜 너희들은 간섭하고 나를 고통받게 내버려두고 그냥 참을게. 그래서 그날부터 지금까지 그는 우리에게 굳이 말을 걸지도 않고 그냥 시간을 다 써버립니다. 그리고 이제서야 우리는 알게 되었습니다. 알고 보니 하가 후이를 다시 만난 첫날부터 후이부는 달콤한 죽음의 기념일을 보내고 서로를 호텔로 다시 초대해 서로 털어놓은 뒤
그게 전부였다. 가끔씩 우리는 서로를 그리워하지 않기 위해 서로에게 키스하자고 초대합니다. 정말로 우리는 당신에게 최선을 다하고 싶습니다. 왜 이해하지 못합니까? 엄마들, 조언 좀 해주세요. 어떻게 해야 하나요? 아니요, 현관 이사회가 이 친구를 다루고 있습니다. 글쎄, 보면 볼수록 이 소녀는 이상해 보인다. 내 가족과 전혀 같지 않아요? 시어머니가 말씀하셨습니다. 자신의 사치를 잃어버리세요. 저를 보세요. 제가 뭔가를 놓치고 있는 것 같아요. 말했다. 내 아들은 친아버지와는 달리 확실히 다른 사람의 아들입니다. 시어머니의 그 말을 듣고 나는 씩